Olá, estamos começando mais uma reflexão, mais uma aula sobre a Páscoa como a maioria das pessoas veem hoje. E queremos, nesse pouco tempo que temos, ter um conhecimento histórico dessa Páscoa. Para isso, então, vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Estamos agora para falar sobre a Páscoa, sobre o que tem registrado na história sobre a Páscoa, Senhor. E pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos dirija e que o Senhor tenha essa aula no controle das tuas mãos. E que possamos ter conhecimento de como a Páscoa chegou nos dias de hoje, como vivenciamos ela nesses dias. Então, em nome de Jesus, pedimos a sua direção. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. O que é Páscoa? Vemos muitas pessoas falando de muitas coisas sobre a Páscoa e queremos saber exatamente como é que essas coisas aconteceram ao longo da história. Então, esse tempo vai ser um tempo para relatar como foi que a Páscoa chegou a ser o que ela é hoje, no sentido geral, não no sentido para a igreja protestante, mas vamos conhecê-la. Então, os símbolos da Páscoa, além do coelho e do ovo de Páscoa. Quais são esses símbolos que fala da Páscoa? Por ser uma data sagrada, a Páscoa acaba sendo cercada de uma série de símbolos. Nós temos várias simbologias que falam a respeito disso. Cada um deles tem um significado específico, né, e uma ligação diferente com a data. Então são essas coisas. Há uma simbologia muito grande e que ela tem realmente um viés religioso por detrás disso. Confira, por exemplo, abaixo os principais símbolos que vamos trabalhar, além dos conhecidos ovos e do coelhinho. Por exemplo, nós temos em alguns países da Europa luzes, velas e fogueiras, que eles, os católicos, apagam todas as luzes da igreja na sexta-feira da Paixão, ou seja, a sexta-feira anterior à Páscoa, que simboliza esses sofrimentos enfrentados por Cristo, rumo à crucificação e ressurreição. Nesse caminhar, nesse sentido, temos que observar o seguinte: na véspera da Páscoa, ou seja, no sábado, fazem um novo fogo para acender o principal círio pascal e utilizam para reacender todas as velas da igreja. O que é círio pascal? Círio pascal, vou dizer um pouquinho mais adiante, de uma forma mais clara para você entender, é uma vela. Mas vou explicar melhor um pouco mais adiante, você pode ler também. Assim, então, o que podemos ver é que acendem as suas próprias velas no grande círio pascal e as levam para casa com o intuito de utilizá-las em ocasiões especiais. Assim, eles utilizam para acender essas velas, outras velas. Em muitas partes da Europa setentrional, o costume de acender fogueiras nos cumes dos montes. As pessoas se reúnem em torno disso para cantar os hinos pascais. Tá? E também depois temos ainda a cruz da ressurreição. Por exemplo, ela traduz ao mesmo tempo o sofrimento de Cristo crucificado e a sua ressurreição. Então, é uma simbologia que se usa nesses dias. O cordeiro simboliza Cristo, que é o cordeiro de Deus que teve que ser crucificado em favor de todo o rebanho. Assim, vejam outros exemplos, o pão e o vinho. Na última ceia, Jesus ele escolheu o pão e o vinho para simbolizar o seu amor. E isto é representado pelo seu corpo e sangue. Eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. E o círio, que falei há instantes atrás, é a grande vela que se acende na Aleluia. E quer dizer, Cristo, a luz dos povos,
Ou seja, nessa vela está lá escrito Alfa e Ômega, e que quer dizer Deus é o princípio e o fim de tudo. Assim, então, podemos observar o ovo, né? Também simboliza o nascimento e a vida que retorna, ovos de Páscoa. Esse tem uma questão um pouquinho maior para a gente olhar. Por exemplo, era um costume, né, presentear as pessoas na época da Páscoa com ovos ornamentados, coloridos. Isso começou na Antiguidade, onde eram verdadeiras obras de arte. Pegavam ovos e começavam a pintar esses ovos. E depois disso, os egípcios e os persas costumavam tingir os ovos com as cores primaveris e davam a seus amigos. Os persas acreditavam que a terra saíra de um ovo gigante. Então, veja só quantos símbolos para lidar com isso. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos na Páscoa. Mas você vê já cristão envolvido com isso. Em alguns países europeus, os ovos são coloridos para representar a alegria da ressurreição. Na Grã-Bretanha, por exemplo, costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos dados a amigos, para que pudessem abrir isso e assim fazer as coisas. Na Alemanha, os ovos eram dados a crianças, junto com outros presentes da Páscoa. E na Armênia decorava os ovos óculos com retratos de Cristo, da Virgem Maria e de outras imagens religiosas. Você vê que temos uma infinidade de símbolos, né? No século XIX, ovos de confeitos decorados com uma janela e uma ponta e pequenas cenas dentro, eram presentes populares nessa época. Mas os ovos ainda não eram comestíveis, não se comiam os ovos. Pelo menos como a gente conhece hoje, com todo aquele chocolate, essa questão toda aí. Então, aí o que vemos, né, atualmente as crianças encontram ovos de chocolate ou ninhos cheios de doce na mesa da manhã de Páscoa. Elas saem para encontrar isso. No Brasil, as crianças montam suas próprias cestinhas de Páscoa. Enchem de palha ou de papel, esperando o coelhinho deixar os ovos durante a madrugada. Provavelmente você deve ter feito isso há tempos atrás, deve ter colocado isso de alguma maneira, um cestinho para esperar o coelhinho deixar o ovo da Páscoa. Tudo isso envolvido com essa história toda que estamos vendo. Nos Estados Unidos e outros países, crianças saem na manhã da Páscoa pela casa, pelo quintal, para procurar os ovos que estão escondidos. Né? Em alguns lugares eles são escondidos em lugares públicos e as crianças ainda da comunidade são convidadas a encontrá-los, celebrando então assim uma festa comunitária. Assim, o outro símbolo da Páscoa que nós temos é o coelho da Páscoa. É como um animal fofinho, peludo, virou o símbolo desta data religiosa. Como foi que isso aconteceu? A relação entre a comemoração da Páscoa e a fertilidade, ela é muito grande. Começa lá atrás com os egípcios, né? E, em princípio, celebrava-se na primavera, e o desabrochar de novas plantas, o nascer de frutos e a geração de vida através da terra. Então, quer dizer, sempre gerando essa ideia de uma fertilidade, de algo que está desabrochando, crescendo, buscando esse entendimento. Para os judeus e cristãos, a Páscoa passou a significar o nascimento de uma nova era, um novo tempo. E foi assim, então, esse contexto que surge, então, o coelho como um dos símbolos da Páscoa. O coelhinho, na sua fertilidade, conhecido pela sua fertilidade, um animal que é capaz de trazer ao mundo uma enorme quantidade de coelhinhos de uma só vez. Nós sabemos disso, e ele é um símbolo disso.
A tradição do coelhinho, que passa a ser, que traz os ovos de chocolate para as crianças, surgiu no Brasil em meados de 1700, trazida pelos colonizadores alemães. Nessa época, a função do coelho era de esconder das crianças ovos pintados, que elas teriam de encontrar na manhã de Páscoa. Assim, então, para intensificar a relação do coelho com os ovos de Páscoa, outra lenda. Uma mulher muito pobre havia pintado alguns ovinhos e deixado dentro de um ninho. Quando seus filhos encontraram os ovos, viram um coelho saindo correndo. Então, aí você começa a ver, né? Ao questionar a mãe sobre a presença do animal, ela apenas afirmou que ele é quem havia trazido os ovos de Páscoa. Outra simbologia que liga diretamente ao coelho à Páscoa é o significado que ele tinha no Egito Antigo, onde era considerado o símbolo da fertilidade. Você está vendo a conexão nesse sentido de fertilidade. Para alguns povos, o coelho simboliza a lua, e por isso é possível que tenha se tornado símbolo pascal. Também porque a data da Páscoa é indicada de acordo com a lua. E assim, então, vemos essa mesa onde houve a ceia que Jesus dirigiu, e depois eu quero, então, uma meditação breve com você sobre esse texto que se encontra em 28, Mateus 28, de 1 a 6. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra e assentou-se sobre ela. E logo a seguir sua aparência era como de um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar que ele jazia. E aí, então, antes de nós orarmos, quero que você veja essa frase. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Este é o melhor símbolo de Páscoa que nós podemos ter. E eu quero que você entenda que ele ressuscita nesse domingo de Páscoa, né, pela manhã do domingo, e ele sai desse túmulo como ele havia dito. E ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu, foi morto e ressuscitou. Esta é a nossa Páscoa. Quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está nos mostrando que o sacrifício foi aceito e que nós fomos libertos do pecado, porque o sacrifício foi aceito. Então, assim é o que nós entendemos como Páscoa. Eu quis, nesse domingo de Páscoa, trazer para você um pouco sobre a história de como nós chegamos hoje a falar de Páscoa, de coelho de Páscoa, e falar de ovos, e falar de todas essas coisas. A origem, você viu, ela é histórica e antiga. Então, que você possa compreender um pouquinho isso e entender sobre estas coisas. Quero também convidar você para ouvir logo mais à noite a pregação que vamos fazer sobre essa questão de Páscoa. Aí você vai ter um tempo maior para poder entender, para poder compreender o que é a Páscoa. Senhor, nós te damos graça por tudo, pedimos que o Senhor esteja com as suas mãos estendida sobre cada um, para que haja compreensão e entendimento e possa saber o porquê dessa Páscoa, desses dias de hoje, que ela acontece dessa forma. Que o Senhor dê um entendimento a cada um que possa entender que Jesus, quando ressurge do seu túmulo, ele está nos dizendo que o sacrifício foi aceito e nós, então, fomos perdoados do nosso pecado. E é em nome de Jesus que
fazemos essa oração agradecendo e crendo que o Senhor já fez tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.